Hoje tem São Paulo em campo, São Paulo e Red Bull Bragantino. São Paulo fez seu último treino ontem, encerrando a preparação para o jogo de hoje, né? E é aquele negócio, né, rapaziada? É raro quando não acontece, mas sempre quando o São Paulo faz o último treino, tem mais jogador machucado, né? Isso aí já é de lei, já, infelizmente, entendeu? E temos mais jogadores fora, mais problemas aí pro Crespo montar o time do São Paulo, entendeu? Vamos lá, seguinte, o São Paulo terá 2 desfalques para o jogo desde sábado contra o Red Bull Bragantino. O Pablo Maia e o Marcos Antônio tiveram lesões apontadas em exames de imagem e não podem atuar neste sábado, tá? Os dois aí estão machucados, né? Vamos falar aqui sobre cada um individualmente. São Paulo colocou o seguinte, ó. Substituído no duelo com o Flamengo por um trauma no pé direito, o volante Pablo Maia realizou um exame de imagem e teve diagnosticada uma lesão tendínea no local. O jogador realiza tratamento clínico e treinamento neuromuscular, tá? Então, o Paulo Maia teve, né, uma lesão, literalmente, ele teve um trauma no pé, né? Fez o exame e foi diagnosticada essa lesão tendínea, né? Aí, e isso fala quando volta, galera, só Deus sabe. Só Deus sabe, ninguém mais sabe, porque o São Paulo não divulga o prazo ali, né? Aquele prazo que você tem uma noção, né? Se é muito grave. Pô, não, o cara daqui uma semana tá de volta. Não, 2 meses. Não, 1 mês. A gente não tem nem a noção, né? Tipo assim, o São Paulo não põe esse prazo aí. O que é a pena, né? Porque, tipo assim, tinha que ter um prazo, pelo menos pra gente ter uma noção só. Mesmo o cara não volte no dia exato, né? Até porque não tem dia exato para saber quando o cara vai ser recuperado. Mas tem uma previsão, uma noção, né? Ó, rapaziada, só uma lesão leve aqui, tipo assim, uma semana depois da data de FIFA estar de volta. Não jogo mais grave, de 2 ali, 2 semanas ou 3 semanas, né? Então, tipo assim, esse prazo o São Paulo não coloca. E além do Pablo Maia, provavelmente o melhor jogador do São Paulo no ano, Marcos Antônio, né, rapaz? Marcos Antônio também. São Paulo colocou o seguinte, ó. Após relatar dores na região posterior da coxa esquerda, o volante Marcos Antônio foi submetido a um exame de imagem que detectou uma lesão muscular. O jogador já realiza tratamento clínico, tá? Foi o que o São Paulo divulgou aí de forma oficial, tá, cara? Então, tipo assim, mano, bizarro, né, cara? Tem jogador machucado aí, meu campo completamente desfalcado, tá? Tem pouquíssimas opções aí pro Crespo montar o meu campo do São Paulo pro jogo de hoje, né? Contra o Bragantino. Aí, a gente tá falando de 2 titulares, né, cara? Como eu falei, o Marcos Antônio provavelmente é o melhor jogador do São Paulo no ano, se não for o melhor, é um dos melhores. E o Pablo Maia, por mais que não esteja jogando bem, né, cara? A fase dele não é boa, jogou bem mal contra o Flamengo. Mas, cara, esse meio campo, né, o trio de meio campo aí com Pablo Maia, Marcos Antônio e Bobadilha, acho que jogou poucos jogos mal. Acho que só aquele jogo contra o Mirassol mesmo que o time jogou mal com esse meu campo, né? Então, por mais que o Pablo Maia esteja numa fase, não estando na melhor fase dele, cara, aquele trio de meu campo funcionou, né? Nos jogos que teve, o time jogou bem com esse meu campo, entendeu? Então é óbvio que é uma perca aí, entendeu? Que é uma perca aí. Essa questão dessas lesões musculares que é o que pega a gente, que a gente reclama. Porque, por exemplo, o caso do Luiz Gustavo, por exemplo, foi um problema, não foi nenhuma lesão, né? Foi mais um problema de saúde ali. O caso do Oscar, né? A primeira, né? Porque o Oscar teve fraturou, né? 3 vértebras, né? Só que aquilo ali foi um acidente, né, cara? Cama de gato, o cara caiu de mau jeito e fraturou a vértebra. Aquilo ali foi um acidente, não um acidente aí. Aí depois ele teve uma lesão, né? Que foi, não sei se foi muscular ou se foi na panturrilha, né? Que é uma questão também, né? A questão mesmo dessas lesões na panturrilha, essas lesões musculares, por que acontece tantas? Entendeu? Alguns casos é acidente, como eu falei, do Luiz Gustavo, do Oscar. Mas, cara, muita lesão muscular, muita lesão na panturrilha, entendeu? Muito trauma, né? Então, tipo assim, tem muitas lesões, cara, que acontecem com muita recorrência, né? E essa é a questão que a gente reclama, entendeu? Tá aí, cara, tipo assim, péssima notícia aí. A questão tem um lado meio, entre aspas, positivo, que é o seguinte: eles não vão jogar hoje contra o Bragantino, evidentemente. Aí fica de fora contra o Bragantino. Depois a gente tem a parada para a data FIFA. É torcer para pelo menos o Marcos Antônio, né, se recuperar nesse período de data FIFA. Porque depois da data FIFA, o primeiro jogo é contra o Corinthians. Clássico, confronto direto. Né? Tá ali, os dois estão bem próximos ali. Né? Fora que é um clássico, tudo que representa um jogo desse tamanho. Né? Então, tipo assim, cara. O São Paulo, outro ponto, não divulgou se é uma lesão muscular grau 1, grau 2, porque já vi jogador com lesão muscular voltar em 2 semanas. Já vi jogador com lesão muscular voltar 1 mês e meio depois,
né? Depende muito da gravidade. E o São Paulo não divulgou, né? A gravidade se é grau 1, se é grau 2. E aí fica difícil de ter uma noção de quando ele pode voltar, né? Mas, cara, torcer para que seja uma lesão muscular leve, que ele se recupere nessa data FIFA e que ele esteja disponível para o jogo contra o Corinthians, que a gente vai precisar dele. Se não jogar, vai ser um baita de um desfalque, né? Jogo contra o Corinthians fora de casa, então é torcer para ele se recuperar nesse período aí, né? Então tá aí, agora Pablo Maia e também Marcos Antônio machucado, é inacreditável, né? Aí, a gente já tem esses machucados, fora os outros que a gente tem no meio campo, né? O Oscar tá fora, o Rodriguinho tá fora. Aí, a gente tem agora poucas opções pro Crespo montar o meio campo hoje. Olha só, opções de meio campo do São Paulo para o jogo contra o Bragantino. Joga com 3, né? O trio, como eu falei, vencendo Marcos Antônio, Bobadilha e Pablo Maia. Aí a gente tem Luiz Gustavo, Negruti, Bobadilha e Alisson. A gente imagina que 3 desses 4 aí devam jogar. O Bobadilha é certo, né? Porque não tem como. O Alisson vai jogar, entendeu? A dúvida que eu tenho é quem ele vai pôr. Se vai pôr o Luiz Gustavo ou o Negruti. A questão é que o Luiz Gustavo começou o jogo contra o Flamengo. Eu não sei se o Crespo vai colocar ele para jogar 2 jogos seguidos, né? Já tem idade mais avançada, ficou muito tempo fora aí. Eu não sei se ele consegue jogar esses 2 jogos aí. Então, cara, acho que dá para chutar o meu campo com Negruti, Bobadilha e Alisson. Acho eu que vai ser esse meu campo, né? Aí, a gente tá falando de meu campo no geral. Os caras de criação mesmo não tem nenhum, porque o Oscar tá machucado, o Rodriguinho também tá fora, e o Marcos Antônio, nessa formação de 3 que a gente comentou agora há pouco, o Marcos Antônio é o meia, né? Aquele cara ali que joga um pouco mais avançado, aquele cara mais criativo. Também não tem. Complicou de vez, né, cara? Complicou de vez. Aí, negócio simplesmente inacreditável. Meia mesmo, Rodriguinho, Oscar e o Marcos Antônio que jogava nessa posição. Tem nenhum para esse jogo aí contra a equipe do Bragantino. Cara, bizarro, né, mano? Bizarro, velho. Simplesmente assim, não tem. Tem que explicar. Aquele negócio que a gente falou, né, cara? Alguma coisa errada tem. Não é normal ter tanta lesão muscular, né? Tantas lesões aí semelhantes, parecidas, entendeu, cara? É bizarro, mano. É aquela questão que a gente já cansou de comentar aqui, né? Enfim. Aí, né, só pra gente fechar aqui o assunto, né, que foi da preparação do São Paulo, que o São Paulo tinha feito da preparação, né? O Oscar, tá, que a gente comentou sobre ele, segue em tratamento da lesão muscular na panturrilha esquerda, então também é uma lesão muscular, no caso do Oscar na panturrilha, tá? E ele tá aí com treinamento neuromuscular e exercícios com bola no gramado com a fisioterapia. O Luan, com lesão no músculo adutor direito, segue realizando exercícios com mudanças de direção no gramado. O outro meia que a gente tem, também fora o Rodriguinho. O Rodriguinho ainda segue com dores no joelho direito e realiza tratamento clínico, além de um treinamento neuromuscular. O jogador realizou apenas uma corrida linear no gramado nesta sexta-feira, né, cara? Do Rodrigo também do nada começou a sentir dor aí no joelho e tá até agora sentindo dor no joelho e não parou. E também segue de fora pro jogo de hoje. Né, cara? Muito jogador de meio campo fora, né, mano? Muito jogador, mano. Né? Luan, Rodriguinho, Oscar, Pablo Maia, Marcos Antônio, né? E se não estiver esquecendo de outro aqui, acho que são só esses. Capaz de esquecer de mais algum aqui, né? Tanto jogador mais que ele até se perde, né? Até se perde. Complicado, rapaziada. Simplesmente bizarro. Sabe o que tinha que acontecer, cara? Casares deu entrevista, na última entrevista que ele deu, né? Não falando, não, aqui no DM do São Paulo a gente tem tudo lá do bom e do melhor, os melhores profissionais e todo mundo se machuca, ninguém escapa. Sabe o que tinha que fazer, já que o ideal a fazer, irmão? Era fazer a rapa, assim, e pôr tudo novo. Tinha que fazer isso, entendeu? Tinha que fazer isso, porque a gente paga muito jogador caro, e aí nos momentos mais importantes do ano os caras não estão lá, né? E alguma coisa tem que acontecer, mano. Tem que trocar os aparelhos, trocar os profissionais. Alguma mudança tem que acontecer. Não é possível que vão continuar de jeito pro ano que vem. Tem que ter alguma mudança. Cara, não é normal isso. Alguma coisa, algum movimento tem que fazer.